Bom dia, alunos do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje a nossa aula será para os alunos do 8º ano, e nós iremos ver um assunto de redação, é um assunto novo, e nós iremos falar sobre artigo de opinião. Pegue seu livro didático. Você vai abri-lo na página 89. Certo? E nós iremos até a página 91. Sabendo disso, vamos iniciar com um conceito. Então, artigo de opinião é um texto argumentativo, opinativo, ou seja, gente, é de cunho argumentativo, muito parecido com uma dissertação. A gente vai ver que existe uma grande semelhança entre eles. Então, a primeira coisa que você deve saber é que esses textos, você vai encontrar ele em revistas e jornais, não é um texto narrativo, não é um texto literário, é um texto que é muito parecido, como eu falei, com a dissertação, em que o autor do texto ele vai apresentar determinado tema e o seu ponto de vista sobre esse tema. E o principal objetivo é informar e persuadir o leitor sobre algum assunto. Então, normalmente, os artigos de opinião, o autor vai pegar um tema que ele já viu, uma matéria de um jornal, de uma revista, e ele vai debater, vai falar a sua opinião sobre esse tema de uma forma muito subjetiva. Ou seja, no texto, nesse tipo de texto, que é o artigo de opinião, a diferença que você vai encontrar é que no artigo de opinião você pode muito bem usar eu penso, eu acho, na minha opinião. O texto pode encontrar vários elementos, várias formas de primeira pessoa. Você pode usar a primeira pessoa com muita facilidade. Um pouco diferente dos textos dissertativos. Lembra que eu sempre falava para vocês? Tentem não se incluir, tentem ser mais formais. Ao invés de usar eu penso, eu acho, eu acredito, você usa sabe-se que, é notório que, entende-se que. Vocês lembram disso? Pois é. Vamos então ao que eu coloquei aqui para vocês. E eu gostaria que vocês copiassem, porque vocês não tudo, gente. Copia o que você achar mais importante da aula, faz uns rabiscos, porque olha só. Artigo de opinião, gênero argumentativo, falamos sobre isso, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos, ok? A linguagem usada no artigo de opinião costuma se alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, ou seja, você não vai usar gírias, você não vai usar palavras de baixo calão, você vai sempre tentar usar a norma padrão da forma mais correta possível. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoa, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso de artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Então, por esse motivo que você tem que usar uma linguagem padrão, que todos possam entender, certo? Vamos adiante. Apesar da semelhança de estrutura e de finalidade há diferenças significativas entre o artigo de opinião e o texto argumentativo. Gente, olha, embora vou mostrar para vocês as diferenças, vocês têm que entender que os dois vão apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele vai ser muito parecido com a dissertação também. Uma delas está na possibilidade do uso da primeira pessoa do singular e da interlocução como forma de criar proximidade entre o escritor e o leitor. Então, olha o que ele está dizendo para você, que você vai encontrar o uso da primeira pessoa, porque ele vai tentar criar uma proximidade entre ele e o leitor, o que facilita o processo de persuasão, porque, gente, o objetivo do artigo de opinião é persuadir, é te convencer a algo. O nível de linguagem também sofre interferência do objetivo central desse gênero, pois se torna mais descontraído e, portanto, menos formal. Olha só, acabei de falar isso para vocês, que ele tenta seguir uma norma padrão, mas ao mesmo tempo ele tenta ser um pouco menos formal, porque ele está tentando criar uma proximidade com o leitor, com a finalidade de tornar o texto mais flexível para a leitura. O autor faz uso de perguntas retóricas, gírias, humor, interjeições, exclamações e metáforas. O artigo de opinião é geralmente motivado por alguma notícia. Foi o que eu falei, você pega uma notícia e faz o quê, gente?
e escreve em cima dela um artigo de opinião, dando a sua opinião. Acontecimento contemporâneo. O autor se baseia no que viu ou no que leu para produzir seu texto opinativo com teor subjetivo, ou seja, é a opinião dele, por isso subjetivo, tá, gente? Então, vamos adiante. Já sabendo o que é um texto, o gênero artigo de opinião, você vai pegar o seu livro, vai abrir na página 89, e lá você vai encontrar um artigo de opinião. Você vai encontrar um texto em que o autor ele viu uma matéria da sua cidade e vai falar sobre ela, vai falar sobre um problema muito sério, que é sobre a seca na Bahia, em uma região. Então, ele vai mostrar para vocês, vai explicar por que ele acha isso. Então, vamos ler juntos. Vida ou morte de um rio, o futuro em nossas mãos. Ó, você encontrou o título. Como uma população alegre e hospitaleira, Malhada de Pedras, esse é o nome da cidade, pequena cidade do sertão da Bahia, é banhada pelo rio de Antônio. Olha o nome do rio, Antônio. Um grande patrimônio do nosso município, mas atualmente vivencia sofridamente a morte do rio. Nascendo da confluência de pequenos riachos e municípios de Licínio de Almeida, o rio do Antônio corta várias cidades e deságua no rio Brumado. E este no rio de Contas, um rio perene. Com a escassez da chuva na região e nas ações do homem prejudiciais ao meio ambiente, o nosso rio secou e está agonizando. Para abastecer a população, a empresa baiana de águas e saneamento, Embasa, contratou carros-pipas para trazer água de outro município. O consumo exagerado de água pela população e o descaso com a situação do rio foram, portanto, as principais causas do problema pelo qual estamos passando. Quando havia pouca água na barragem, houve ainda retirada de água por empresários para a irrigação de plantações, uma atitude de desrespeito e desconsideração para com os demais habitantes que gradativamente foram ficando sem água. A Lei Federal 9.433 reza que em seu artigo 1, inciso 3, que em situações de escassez de água, a prioridade deve ser o consumo humano e a desedentação de animais. Houve, portanto, o descumprimento à lei. Mesmo com o rio no município, há proposta de trazer a água de uma cidade vizinha para o nosso abastecimento por meio de uma adutora. Mas será que devemos deixar o nosso rio morrer? A concretização dessa proposta garantirá acesso de água de qualidade, porém, a autoridade responsável poderão se acomodar e não cuidar do rio para que ele não morra. Boa parte da população quer apenas ter água potável, fato perfeitamente compreensível, pois há muito tempo a água distribuída não é adequada para o consumo humano. Já a outra parte, além de desejar o acesso à água, discorda da possibilidade de abandonar o rio, pois relembra a saudosa do tempo em que pescava e se banhava nas suas águas. Um estudante do nosso município, do curso técnico de agropecuária, faz uma pesquisa mais aprofundada sobre o rio, e para ele, revitalizar o rio Antônio deve ser uma ação de toda a cidade pelas quais ele perpassa, operando junto, começando desde a nascente. Dados de sua pesquisa mostram que em pontos específicos o rio Areia está com profundidade de até 2 metros. O desmatamento ocasiona o assoreamento e a redução do volume de água. Esse fato deixa em evidência que o rio deve ser urgentemente revitalizado. Publicado pela ONU, o documento intitulado Declaração dos Direitos Humanos, da água, diz no artigo 4 que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. De fato, a água é o bem mais precioso que se pode ter. Daí a importância e a necessidade de se limpar, proteger o rio ou qualquer outra fonte desse bem precioso. A Embasa local alega que não é responsável por toda a área do rio, apenas se responsabiliza pela área da barragem da nossa cidade e declarou que não irá investir nada ali. Ela quer canalizar água de outro município próximo para Malhada de Pedras, porque, segundo a empresa, o rio não tem jeito. Porém, como dizer que um rio não tem jeito?
Um grande exemplo de revitalização foi o rio Tamisa, na Inglaterra, considerado o mais sujo da Europa no século XIX, e que foi revitalizado e hoje é, portanto, turístico de Londres. Outro é o rio Beberibe, em Pernambuco. Começou o processo de revitalização nesse ano de 2012. Penso que não podemos podemos aceitar essa situação decadente que se encontra no nosso rio. Do meu ponto de vista, deve-se prioritariamente recuperar o rio e suas matas ciliares, bem como construir uma barragem maior do seu emitir, mas a destruição dele e a população de suas águas. Essas são algumas alternativas para a solução do nosso problema. Assim, o rio continuará a viver e nossa cidade seria menos dependente. Já a população também deveria exercer seu papel e fazer um consumo mais consciente para que não falte água para gerações futuras. O futuro dos nossos rios e do nosso planeta depende da ação de cada pessoa. Olha aqui, gente, no último parágrafo ele fala do meu ponto de vista. Olha só, primeira pessoa. Então, em vários momentos ele coloca em primeira pessoa e aqui ele está mostrando, olha, o meu ponto de vista, eu acho, certo? Então, vamos lá, gente. Qual é o assunto do texto? Vocês têm que fazer um resumão. O assunto do texto é o quê? A morte de um rio, não é isso? Do rio Antônio. Então, você tem que falar que seria o quê, gente? A morte do rio Antônio, na Bahia. Os dois primeiros parágrafos do texto são predominantemente descritivos. Qual é a função desse parágrafo no conjunto do texto? Então, gente, os dois primeiros parágrafos foram apenas usados para ele situar você localizar você, onde é que fica o rio, em que lugar fica, que é na Bahia, qual o problema que ele está enfrentando. Então, os dois primeiros parágrafos é só para fazer essa localização e dizer para você qual é o problema que ele está sendo tratado. Segundo o autor, quais foram os dois principais fatores desencadeadores da morte do rio? Ele fala que foi o consumo, o quê, gente? Desenfreado, ele cita isso, o consumo exagerado de água pelos habitantes da região e o desprezo, né, da situação do rio. Então, para convencer o leitor de que o empresário estava errado ao utilizar a água do rio para irrigar a plantação, o autor recorre a que tipo de argumento, na sua opinião? Por que ele usou esse tipo de argumento? Então, ele falou, tem um momento que ele cita, ele fala que já tinha pouca água e mesmo assim alguns empresários pegaram essa água para irrigar as plantações deles. Então, ele fala que tem uma lei que, quando tem escassez de água, a prioridade é dar essa água para quem? Para os humanos, para as pessoas, e para quem mais? E para os animais. Então, para que ele usou esse argumento, gente? Ele usou a lei para dizer, chamamos de argumento de autoridade. O que isso quer dizer? Que, para não dizer apenas que é ele que está dizendo, mas ele está dizendo, olha, foi alguém importante que disse isso, e a lei que está dizendo isso, para não ficar só nas palavras dele. Então, nessa quarta questão, você vai dizer o quê? Que a água é para ser utilizada para os humanos e para os animais quando há escassez, certo? Quinta, o autor do texto se vale de outro argumento baseado em uma declaração de princípios, de que deve ser respeitada por todos os países do mundo. Qual é o princípio citado por ele? O direito à vida. Lembra que ele fala que a água, sem a água, não existe o quê, gente? Direito à vida, que é o princípio de que a continuidade da vida na Terra depende do quê? Da água. Como se chama essa declaração e qual foi o órgão internacional responsável por essa publicação? Se chama Declaração Universal dos Direitos, tu lembra disso? Declaração Universal dos Direitos da Água. Eu não sabia nem que existia isso. E foi feito pela ONU, tá? O órgão internacional responsável é a ONU. O autor afirma que trazer água de outra cidade pode ter um efeito positivo e outro negativo. Qual seria, gente? Então, o efeito positivo é que as pessoas teriam água. Isso é muito bom, mas o efeito negativo é que isso faria com que eles esquecessem o rio e não pensassem em revitalizar, cuidar, entenderam? Vamos adiante. É bem grande essas questões, eu não sei se vai dar para fazer todas, ok? Se não fizer, vocês vão fazer. A empresa baiana de água e saneamento, a Embasa, alega que o rio do Antônio não tem mais jeito. De que modo o autor contra-argumenta essa informação? Então, ele mostra para vocês, ele cita dois rios, um que fica em Londres, e ele cita um outro que fica em Pernambuco, que é o Beberibe, lembra? O Tamisa e o Beberibe. Ele afirma que existem rios que eram os mais poluídos
e mesmo assim eles conseguiram revitalizar. Então, ele argumenta que tem jeito sim, porque eu vi que revitalizaram aquele rio que era muito poluído, aquele outro. Então, podem revitalizar também o Rio Antônio, certo? Então, esse argumento que ele usou. Oitava, releia a frase a seguir e explique o significado do termo em destaque. Se não souber, pesquise em um dicionário ou pergunte ao professor de geografia. Vamos lá, gente. O desmatamento ocasiona o assoreamento e a redução do volume de água. O que é assoreamento? Essa é a pergunta. Assoreamento, gente, é quando as barragens, a areia que está às margens do rio, elas acontecem o quê? Elas caem para dentro da água. E o rio fica totalmente poluído de quê? De terra, de areia, de resíduos. E o assoreamento, ele deixa de acontecer, ele é impedido quando tem vegetação. Por isso é importante ter uma grande vegetação ao redor do rio, porque essa vegetação segura a terra, segura a areia, segura a sujeira que tem na terra, as folhas e tal. Então, isso é assoreamento. É quando as barragens, a areia, caem para dentro do rio e acabam o quê? Destruindo e poluindo o rio e fazendo com que ele se torne sem água, ok? Você já aprendeu na aula de geografia o que é uma mata ciliar? Se não, faça uma pesquisa e explique sua importância para os rios. Então, aqui ele está perguntando o que é mata ciliar. Então, essa mata ciliar é exatamente as matas que ficam ao redor do rio. Elas são matas ciliar e é isso que eu falo, a importância dela é porque elas que seguram essa areia, essa terra, para que não caia para dentro do rio, certo? Mata ciliar. De acordo com o estudante baiano, quais as medidas que devem ser tomadas para a preservação do rio e da água emalhada de pedras na Bahia? Então, ele está perguntando para você quais são as medidas que podem ser tomadas. Ele fala que tem que recuperar essa mata ciliares, ou seja, vai ter que fazer uma plantação ao redor do rio, não é? Construir uma barragem maior, impedir a poluição do rio e convencer a população a usar de uma forma mais consciente esse rio. Então, essas são as medidas. Construir uma mata ciliada, construir uma barragem maior e fazer com que as pessoas se conscientizem, ok? 11. No seu modo de ver, a opinião do autor fica clara nesse texto? Ele argumentou bem, justifique sua resposta. Essa é pessoal, gente, você que vai dizer. A sua região tem sido afetada pela seca? Se sim, além de fatores naturais, como a falta de chuva, que ações humanas estão contribuindo para a escassez de água? Olha lá, ele está falando sobre a escassez de água. Graças a Deus, a gente está numa região para cá, né, que é norte, que nós concentramos a maior parte da água, não é? Então, dificilmente nós teríamos problemas de seca. A gente não tem aqui no norte problemas de seca, não é verdade? Às vezes falta água aqui, falta água ali, mas, graças a Deus, nós temos água e não tem escassez de água aqui, não é verdade? 13. Observe a imagem e converse com os colegas. Vamos observar a imagem, gente. Olha essa imagem que vocês estão vendo aí. É um homem que está na beira de algo que parecia ser o quê? Um rio que secou, tem pouquíssima água, e ele está com... O que parece que ele está fazendo, gente, com essa madeira na mão, com esse pedaço de galho, com esse galho de árvore, vendo a profundidade, tentando encontrar água, vendo onde é que a água está batendo. E ao redor, o que você está vendo, gente? O que é mais engraçado é você ver aí a beira do rio totalmente rachada, quebrada, ó, sem água. Ao redor não tem essa vegetação, essa mata ciliar, como a gente conversou ainda há pouco, não é? Vamos adiante. Respondam essas questões sobre isso. Essa é a foto de um portal de notícias da cidade do estado da Bahia. O que ela está mostrando? Aí você vai responder. O que está mostrando? Um rio que parece ter o quê, gente? Secado. O que possivelmente está fazendo a pessoa que parece na foto? Ela está vendo o quê, gente? Ela está verificando a profundidade da água no rio, se tem água e tal. Que parte da foto revela com mais nitidez o fenômeno da seca? Você consegue observar ao redor, que tem a terra, o chão, rachado. É aí que você consegue encontrar o fenômeno da seca, mostrando com muito mais nitidez, certo? O que se pode notar com relação à mata ciliar, isto é, a mata que fica às margens do rio? Você vai notar que a mata não existe, que não tem mata ciliar, está lá do outro lado, um pouquinho de mato, mas que não tem, ou seja, é inexistente.
Como você deve ter estudado, uma das causas da seca é o desmatamento. Tem havido desmatamento no lugar em que você mora? Isso sim, gente, aqui no norte, tanto o Amazonas, né, a Amazônia, a floresta amazônica, como aqui no Pará, mostra que foram os lugares que mais tiveram queimadas de 2019 para 2020 agora. Vocês devem ter noção disso, que passa o tempo todo na televisão. Passava, né, porque agora todo mundo só fala de coronavírus. Mas no começo do ano falou-se muito sobre desmatamento, sobre queimadas, né? Muitas queimadas que eles sobrevoavam por cima da Amazônia, do estado do Pará. E a gente conseguia ver uma grande quantidade de florestas sendo devastadas. Então, sim, muito desmatamento. Essa imagem corresponde à realidade da sua religião? Essa imagem que está mostrando para vocês? Não, né? Acho que não tem tanta seca assim, apesar de ter tido muitas queimadas, a gente continua com bastante água aqui, chove muito, é uma região que chove muito, que nós temos muitos rios, muita água potável. Ok, gente? Então, respondam todas, coloquem todas essas respostinhas no caderno. Não é só para assistir vídeo, não, gente. Vocês não estão aqui só para assistir vídeo. Vocês estão aqui para fazer exercício. Então, quando vocês vierem assistir minha aula, vem logo pegando seu caderno, sua caneta, porque a gente tem que resolver isso. Então, coloquem todas essas respostas no caderno, coloquem a disciplina, coloquem a série, coloquem a data. E coloquem as respostas, A, B, C, tudo certinho. Olha, são 13 questões. Certo, gente? Mesmo de sempre. Se cuidem, fiquem em casa, vamos esperar tudo isso passar para a gente se encontrar de novo, certo? Beijo, até mais.